A faxineira foi demitida por roubo e o milionário viu um colar cair de sua bolsa. O mesmo que ele deu de presente para sua falecida amada há 18 anos. O despertador tocou às 5 da manhã, como fazia religiosamente todos os dias. Ana Martins abriu os olhos devagar, lutando contra o cansaço acumulado. O som irritante ecoava pelo pequeno apartamento, mas ela sabia que não podia se dar ao luxo de ficar mais 5 minutos na cama, ao seu lado, Lucas. Seu filho de 5 anos dormia profundamente, agarrado a um ursinho já gasto. Ela levantou com cuidado para não acordá-lo, indo direto para o banheiro, olhou para o espelho, observando as olheiras que insistiam em marcar seu rosto. Suspirou, lavou o rosto com água fria e prendeu os cabelos castanhos em um rabo de cavalo. A rotina era pesada, mas ela não podia se dar ao luxo de fraquejar. O apartamento era pequeno, mas ela fazia questão de mantê-lo organizado. A cozinha minúscula mal tinha espaço para ela se movimentar, mas isso não a impediu de preparar o café da manhã. Enquanto passava o café, ela separava o uniforme remendado de Lucas e ajeitava a mochila dele. "Mamãe, o sol já nasceu?" perguntou Lucas com a voz sonolenta, entrando na cozinha com o ursinho na mão. Ana sorriu. "Ainda não, meu amor, mas a gente vai sair antes dele aparecer, como sempre." Lucas bocejou, sentando-se à mesa. "Hoje eu quero suco." Ela olhou para a geladeira, que estava quase vazia. "Só temos leite, mas amanhã eu prometo que compro suco." "Tá bom." Lucas fez uma careta, mas logo começou a comer o pão com manteiga que Ana havia preparado. Momentos assim eram preciosos para ela. Apesar das dificuldades, ver Lucas feliz era o que a motivava a continuar, depois de deixá-lo na escola. Ana seguiu para o trabalho. O trajeto de ônibus era longo e apertado. Ela costumava observar as pessoas ao redor, imaginando como seriam suas vidas. Algumas estavam tão cansadas quanto ela. Outras pareciam alheias à correria do mundo. Chegando à empresa, um imponente prédio de vidro e aço, Ana sentiu o mesmo aperto de sempre. O ambiente era frio, calculado, e ela sabia que sua presença ali passava despercebida, como faxineira. Ela era apenas mais uma engrenagem invisível naquele sistema. Vestiu o uniforme azul e pegou o carrinho com os produtos de limpeza. "Olha lá, a princesinha do andar", sussurrou uma das colegas para outra. Ana fingiu não ouvir. Já estava acostumada com os comentários maldosos. Sua beleza discreta, com os olhos castanhos expressivos e o sorriso contido, era alvo de inveja para algumas colegas. Mas ela não tinha tempo nem energia para se defender. Enquanto limpava os corredores, seus pensamentos vagavam. Ela não sabia por quanto tempo conseguiria sustentar Lucas com o salário que ganhava. Às vezes, sentia vontade de desistir de tudo, mas a ideia de deixar o filho desamparado lhe dava forças. Naquele dia, o clima na empresa estava diferente. Funcionários cochichavam pelos cantos e a tensão era palpável. Ana ouviu pedaços de conversas enquanto limpava as mesas. Disseram que sumiu uma joia do cofre do diretor. Uma peça caríssima, única. Ana ignorou. Não era do tipo que se envolvia em fofocas. Mais tarde, na sala de descanso, ela tomou um café rápido e observou o pequeno amuleto em forma de lua pendurado em seu pescoço. Era a única lembrança que tinha de sua mãe, que desaparecera misteriosamente quando Ana ainda era uma criança. Sempre que tocava o amuleto, sentia uma mistura de saudade e força. De repente, foi chamada à sala do diretor. Carlos Almeida era conhecido por sua postura rígida e sua frieza com os funcionários. Quando Ana entrou, ele a olhou com um olhar sério e cortante. "Sente-se, dona Ana." Ela obedeceu, sentindo o coração disparar. "Uma joia desapareceu do cofre da minha sala ontem à noite." Começou ele, direto ao ponto. "E há testemunhas que dizem ter visto você por perto." Ana arregalou os olhos, incrédula. "Senhor Carlos, eu jamais faria algo assim. Eu estava apenas terminando meu turno, como sempre faço. Temos registros de que você foi uma das últimas pessoas a sair da empresa." Insistiu ele, ignorando sua defesa. Ana tentou explicar, mas Carlos não parecia disposto a ouvir. "Não tolero esse tipo de comportamento. Está demitida." As palavras foram como um soco no estômago. Ana sentiu os olhos arderem, mas se segurou para não chorar na frente dele. Saiu da sala com a cabeça baixa, sentindo-se humilhada.
de volta ao vestiário, começou a recolher suas coisas. As colegas cochichavam ao fundo, mas ela ignorou. Enquanto esvaziava o armário, o pequeno amuleto de ouro escorregou de seu pescoço e caiu no chão com um tilintar suave. Ela abaixou-se para pegá-lo, mas Carlos, que havia passado por ali, foi mais rápido. Ao pegar a joia, ele paralisou. Seus olhos fixaram-se no objeto e sua expressão mudou. "Onde você conseguiu isso?" perguntou ele, com a voz tremendo levemente. Ana, sem entender a reação, respondeu: "Foi o único presente que minha mãe me deu antes de desaparecer." Carlos continuou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos, que antes eram frios e calculados, agora estavam cheios de algo que Ana não conseguia identificar. Choque, dor e talvez arrependimento. Carlos continuava parado no corredor, segurando o amuleto como se ele carregasse todo o peso do passado. Ana, desconfortável com o silêncio dele, tentou pegar a joia de volta, mas ele se afastou um passo, ainda em estado de choque. "Senhor Carlos, o que foi?" perguntou Ana. Hesitante, ele levantou o olhar lentamente, os olhos ainda presos ao objeto dourado. "É uma peça única. Eu mandei fazer sob encomenda, para alguém muito importante." Ana franziu o senho, confusa. "É só um amuleto que minha mãe me deu. Eu nem sei de onde ela conseguiu. É tudo que tenho dela." Essas palavras pareceram trazer Carlos de volta ao presente. Ele respirou fundo e devolveu a joia com mãos trêmulas. "Pode ir." Sem entender a reação, Ana guardou o amuleto no pescoço, ajeitando-o com cuidado, pegou suas coisas e deixou o prédio sem olhar para trás. O dia estava longe de terminar, mas a sensação de humilhação ainda pesava em seu peito, no caminho para casa. O olhar confuso de Carlos e o tom emocionado de sua voz não saíam da mente de Ana. Por que um homem como ele ficaria tão abalado com algo tão simples? Ela tentou afastar os pensamentos enquanto pegava Lucas na escola, mas eles insistiam em voltar. "Mamãe, por que você tá triste?" perguntou o menino. Puxando a mão dela enquanto caminhavam pela rua movimentada, Ana olhou para o filho, tentando forçar um sorriso. "Não é nada, meu amor. Só foi um dia difícil no trabalho." Lucas a abraçou pela cintura. "Tudo bem, mamãe. Eu cuido de você." O gesto encheu o coração dela de calor, mas também de preocupação. O que faria agora que estava desempregada? O aluguel já estava atrasado e as contas pareciam se acumular mais rápido do que ela podia pagar. Chegando ao apartamento, Ana serviu um jantar simples de arroz e feijão para os dois. Depois de colocar Lucas para dormir, sentou-se na cama, segurando o amuleto com as mãos. Como sempre fazia quando estava sozinha, deixou sua mente viajar para as poucas memórias que tinha da mãe. Era um dia ensolarado. Ela se lembrava de estar sentada no colo da mãe, que penteava seus cabelos com cuidado. "Essa lua vai te proteger, minha menina. Sempre que você olhar para ela, vai lembrar que eu estou com você." A lembrança era um misto de conforto e dor. Pouco tempo depois, a mãe desaparecera sem deixar vestígios. Ana nunca soube o que aconteceu, apenas que foi deixada em um orfanato. As perguntas sem resposta a acompanharam durante toda a vida, mas agora pareciam mais insistentes do que nunca. Enquanto isso, no escritório de Carlos, a cena do amuleto continuava viva em sua mente. Ele fechou a porta da sala e abriu uma gaveta de sua mesa. De lá, tirou uma pequena foto já desbotada. Era de Laura, sua falecida esposa. Sorrindo para a câmera enquanto segurava um colar idêntico ao que Ana usava, Carlos se recostou na cadeira, sentindo uma dor familiar no peito. Laura era o grande amor da sua vida, mas também a fonte de um segredo que ele enterrara há anos. Pouco antes de seu casamento, ela lhe confidenciou que estava grávida. A princípio, ele ficou radiante, mas ao descobrir que a criança não era dele, o mundo desabou. Laura insistiu que cuidaria da filha sozinha e que ele nunca precisaria assumir qualquer responsabilidade. Apesar do choque, Carlos aceitou continuar com o casamento, mas nunca esqueceu a traição. Quando Laura morreu em um acidente de carro, ele foi informado que a criança tinha sido deixada em um orfanato. Na época, ele tentou encontrá-la, mas todas as suas buscas foram em vão. Agora, anos depois,
A possibilidade de Ana ser aquela criança perdida era mais do que ele podia ignorar. Nos dias seguintes, Carlos não conseguiu se concentrar no trabalho. Ele contratou um investigador particular para seguir Ana e descobrir mais sobre seu passado. Ele precisava de respostas, mas não sabia como lidar com o que poderia encontrar. Enquanto isso, Ana tentava se reorganizar. No dia seguinte, acordou cedo para distribuir currículos. Sentia-se frustrada, mas determinada. A responsabilidade de cuidar de Lucas a impedia de se entregar ao desespero. No meio da tarde, enquanto esperava o ônibus em um ponto lotado, um homem de terno se aproximou. Com licença, você é Ana Martins. Ela olhou desconfiada. Sim, por quê? Meu nome é Eduardo. Sou assistente do Sr. Carlos Almeida. Ele pediu para conversar com você. Ana deu um passo para trás. O coração disparado. Eu já fui demitida. Não tem mais o que ele queira comigo. Por favor, ele só precisa de alguns minutos do seu tempo. Ana hesitou, mas, diante da insistência, acabou aceitando no escritório. Carlos a recebeu com um misto de ansiedade e nervosismo. Obrigado por ter vindo, começou ele, indicando uma cadeira. Eu não tenho nada a conversar com o senhor. Carlos respirou fundo, tentando manter a calma. Sei que as coisas entre nós começaram mal, mas preciso entender algo. Sobre esse amuleto. Ana franziu o senho, claramente irritada. Já falei que foi um presente da minha mãe. Não sei o que o senhor quer com isso. Carlos inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Quem era sua mãe, Ana? A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela cruzou os braços, desconfiada. Por que isso importa? Porque acho que sei quem você é. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana o olhou com uma mistura de confusão e raiva, sentindo que aquele homem sabia mais do que estava disposto a revelar. Ana recostou-se na cadeira, tentando manter a compostura diante do olhar penetrante de Carlos. Havia algo na forma como ele a encarava que a deixava desconfortável, mas também intrigada. Ela respirou fundo, cruzando os braços. O senhor pode ser mais claro? Perguntou, o tom de voz firme, embora sua mente estivesse repleta de perguntas. Carlos hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu acredito que sua mãe e eu... Ele parou, parecendo reconsiderar a frase. Eu a conhecia há muitos anos. Ana piscou, surpresa. Piscou. Não era a resposta que esperava. Conhecia minha mãe. Isso é impossível. Não, não é. A voz de Carlos estava carregada de convicção. Ele apontou para o amuleto no pescoço dela. Esse colar era dela. Não era. Sim, mas... Ana balançou a cabeça, confusa. Como o senhor pode ter certeza? Carlos respirou fundo. Cada palavra parecia um esforço. Porque eu dei esse amuleto para uma mulher chamada Laura. Ela foi muito importante para mim. E agora acredito que ela seja sua mãe. Ana ficou paralisada. A informação parecia absurda, quase irreal. Laura. Ela repetiu o nome, como se tentasse encaixá-lo em algum lugar das poucas lembranças que tinha. Não, não pode ser. Minha mãe nunca falou de ninguém chamado Carlos. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som de um telefone tocando na mesa de Carlos. Ele olhou para o aparelho, mas não atendeu. Ana, eu preciso saber mais sobre você. Onde você cresceu, o que aconteceu com sua mãe. Ela levantou-se, indignada. Não vou responder nada. O senhor me demitiu sem nem ouvir minha defesa. E agora vem com essas perguntas sobre a minha vida. Carlos levantou-se também, a voz mais firme. Porque isso pode mudar tudo. Ana encarou-o, sentindo a raiva crescer. Não sei o que o senhor quer, mas minha vida não é da sua conta. Boa sorte com a joia perdida. Eu tenho um filho para criar. E diferente do senhor, não tenho tempo para jogos. Ela virou-se e saiu da sala antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Carlos ficou parado, olhando a porta fechar, com a mente cheia de dúvidas e arrependimentos. De volta ao apartamento. Ana sentia o coração disparado. As palavras de Carlos ecoavam em sua cabeça. Ele conhecia sua mãe. Como isso era possível? Mamãe, você tá brava? Perguntou Lucas, interrompendo os pensamentos dela. Ana forçou um sorriso. Não, meu amor. Só estou cansada. Lucas a abraçou com força.
e ela sentiu as lágrimas ameaçando cair. Por mais confusa que estivesse, não podia deixar que isso atrapalhasse o que era mais importante: cuidar de seu filho. Enquanto isso, Carlos estava em sua sala, segurando novamente a foto de Laura. As lembranças voltavam com força total. Ele pensava nos momentos felizes que tiveram juntos, mas também no peso do segredo que ela carregava. Se Ana era realmente filha de Laura, então tudo o que ele acreditava saber sobre o passado estava prestes a mudar. Nos dias seguintes, Ana tentou seguir em frente, mas não foi fácil. As contas acumulavam-se e encontrar um novo emprego parecia mais difícil do que nunca. Ela entregou currículos em diversos lugares, mas sempre recebia a mesma resposta: entraremos em contato. Enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo em busca de oportunidades, um pensamento não a deixava em paz. O que mais Carlos sabia sobre sua mãe? Por mais que quisesse esquecer aquela conversa, algo dentro dela dizia que havia mais por trás daquela história. No entanto, antes que pudesse lidar com isso, um novo problema surgiu. Em uma manhã, enquanto brincava com Lucas no parquinho próximo ao apartamento, recebeu uma ligação inesperada. Era uma das colegas do trabalho, Lígia, a que mais adorava fofocar. "Ana, você não vai acreditar", disse Lígia, a voz cheia de malícia. "Ouvi dizer que o diretor está te investigando." "Investigando?" Ana franziu o senho. "Como assim? Parece que ele contratou alguém para saber sobre sua vida. Dizem que tem a ver com a joia que sumiu. Ele acha que você pode ter roubado mesmo." Ana sentiu o estômago revirar. Desligou o telefone sem responder e tentou respirar fundo. Primeiro, a demissão injusta. Agora isso. Ela olhou para Lucas, que brincava alegremente, e sentiu o peso de tudo que estava enfrentando. No dia seguinte, enquanto tomava coragem para buscar mais respostas, recebeu outra visita inesperada. O mesmo assistente de Carlos, Eduardo, apareceu na porta do apartamento. "Dona Ana, desculpe incomodar de novo, mas o Sr. Carlos pediu que eu entregasse isso." Ele estendeu um envelope, Ana abriu-o ali mesmo e encontrou um cheque de valor alto, acompanhado de uma carta. "Ana, sei que cometi um erro ao acusá-la injustamente. Por favor, aceite isso como uma forma de reparar meu erro. Mas além disso, gostaria de ter a oportunidade de conversar novamente. Há algo importante que preciso esclarecer. Carlos." Ana rasgou o cheque na frente de Eduardo. "Diga ao Sr. Carlos que dinheiro não compra tudo." Ela fechou a porta, respirando fundo, por mais que a raiva e a desconfiança fossem fortes. Algo dentro dela dizia que não poderia fugir dessa situação para sempre. A carta de Carlos permaneceu sobre a pequena mesa da cozinha de Ana, como um lembrete constante da confusão que sua vida havia se tornado nos últimos dias. Ela tentava se concentrar nas tarefas de casa, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Havia algo importante que ele queria esclarecer. Algo relacionado à sua mãe. Lucas brincava com um carrinho de brinquedo no chão da sala, alheio às preocupações da mãe. Ana olhava para ele de vez em quando, sentindo um misto de amor e culpa. Ela se perguntava se estava tomando as decisões certas. Não podia se dar ao luxo de errar, não com Lucas dependendo dela. Naquela noite, enquanto colocava o filho para dormir, Lucas perguntou: "Mamãe, quem era a vovó?" A pergunta a pegou de surpresa. Ana demorou a responder, ajeitando o cobertor sobre ele. "A vovó era uma mulher muito especial. Ela me deu esse amuleto aqui." Ana segurou o pequeno pingente de lua, pendurado em seu pescoço. "Disse que ele ia me proteger sempre." Lucas sorriu, os olhos brilhando de curiosidade. "E ela tá no céu agora." Ana engoliu em seco. Não tinha respostas para dar ao filho, mas também não queria mentir. "Eu acho que sim, meu amor. Agora dorme, tá bom." Enquanto Lucas adormecia, Ana ficou sentada ao lado da cama, segurando o amuleto com força. Algo dentro dela dizia que Carlos sabia mais do que havia contado. Talvez fosse hora de enfrentá-lo novamente. Não por ele, mas por ela mesma. Na manhã seguinte, Ana tomou coragem. Vestiu-se, prendeu os cabelos e, depois de deixar Lucas na escola, seguiu para a empresa onde antes trabalhava. Assim que chegou à recepção, sentiu o peso dos olhares de antigos colegas. Murmúrios ecoavam pelo hall. "Olha lá, a Ana voltou para pedir o emprego de volta", cochichou Lígia, com um sorriso de escárnio. Ana ignorou, mantendo a cabeça erguida,
Aproximou-se da recepcionista e pediu para falar com Carlos Almeida. A mulher hesitou, mas antes que pudesse recusar, Eduardo, o assistente de Carlos, apareceu e a reconheceu. Dona Ana, o senhor Carlos está esperando por você. Por favor, me acompanhe. Ana seguiu Eduardo até o escritório do diretor. Assim que entrou, encontrou Carlos de pé, olhando pela grande janela de vidro que dava vista para a cidade. Ele virou-se ao ouvir os passos dela, o rosto sério, mas menos frio do que antes. Obrigado por ter vindo, disse ele, apontando para uma cadeira. Ana sentou-se, cruzando os braços. Não precisa agradecer. Só estou aqui porque quero respostas. O que o senhor sabe sobre a minha mãe? Carlos respirou fundo. Era evidente que estava nervoso, mas tentou manter o controle. Vou ser direto, Ana. Eu acredito que sua mãe era Laura, minha esposa. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso que Ana não sabia como processar. Sua esposa, isso é ridículo, minha mãe nunca falou de você. Carlos pegou uma foto que estava sobre a mesa e a entregou a Ana. Ela hesitou antes de olhar, mas quando viu o rosto na imagem, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era ela. A mulher na foto era sua mãe, sem dúvida alguma. Como você pode explicar isso? Perguntou Carlos, sua voz baixa, mas cheia de intensidade. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas rapidamente limpou o rosto. Eu não sei. Ela nunca me contou nada sobre você. Tudo o que sei é que ela desapareceu quando eu era pequena e me deixou em um orfanato. Carlos fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto do que ela acabara de dizer. Quando os abriu, sua expressão era de dor. Depois que Laura morreu, me disseram que a filha dela havia sido levada para um orfanato. Tentei encontrá-la, mas não consegui. E agora, aqui estamos. Ana levantou-se abruptamente. Isso não prova nada. Não significa que você é meu pai. Não estou dizendo que sou. Mas isso também não muda o fato de que há algo conectando nós dois. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Por que está tão obcecado com isso agora? Carlos encarou-a diretamente. Porque se você for mesmo filha de Laura, eu quero fazer o que deveria ter feito há anos, protegê-la. Ana não sabia o que pensar. Sentia-se exposta, como se um estranho estivesse tentando invadir a parte mais vulnerável de sua vida. Eu preciso de tempo. Carlos assentiu. Claro, não vou forçá-la a nada, mas por favor me permita ajudar. Ana saiu do escritório com a mente em turbilhão. Tudo o que sabia sobre sua vida parecia estar sendo questionado. Segurou o amuleto com força enquanto caminhava pela calçada, tentando buscar forças na única coisa que ainda parecia fazer sentido. Chegando em casa, sentou-se à mesa da cozinha. Observando a foto que Carlos havia lhe dado, a imagem de sua mãe parecia sorrir para ela, como se quisesse dizer algo. Ana sentiu as lágrimas caírem, mas dessa vez não tentou segurá-las. Havia uma verdade escondida no passado, e ela precisava descobrir qual era. Carlos Almeida permaneceu em sua sala após a saída de Ana. Encarando a foto que ficara sobre sua mesa, o rosto de Laura na imagem parecia mais vivo do que nunca, como se o tempo tivesse congelado sua expressão serena e cheia de vida. Era quase impossível para ele conciliar a ideia de que Ana, aquela jovem batalhadora que ele havia injustamente demitido, pudesse ser filha dela. Sentou-se, sentindo um peso crescente no peito. O amuleto que vira no pescoço de Ana era uma peça única, encomendada com cuidado, cheia de significado. Ele se lembrava exatamente do momento em que o deu a Laura. A memória o transportou para anos atrás. Era um final de tarde, e o céu estava tingido de laranja, enquanto eles caminhavam por uma praia deserta durante uma viagem. Laura estava radiante naquele dia, a risada dela misturando-se ao som das ondas. Carlos havia encomendado o amuleto como um presente especial para marcar aquele momento. É uma lua, disse Laura. Surpresa, enquanto abria a pequena caixa de veludo que ele lhe entregou. Como você, ela reflete luz nos momentos mais escuros, respondeu Carlos, sorrindo. Laura o abraçou, e ele pensou que nunca seria capaz de amar alguém tanto quanto a amava naquele instante. De volta ao presente, Carlos sentiu um nó na garganta. A vida era cheia de ironias cruéis. Ele e Laura haviam enfrentado tantos altos e baixos, mas nunca imaginou que o maior segredo dela voltaria para assombrá-lo.
Enquanto isso, Ana ainda estava sentada à mesa da cozinha de seu pequeno apartamento, com a foto de sua mãe nas mãos. O olhar de Laura na imagem era tão familiar que doía. Não havia dúvidas de que era a mesma mulher que povoava suas memórias de infância, mesmo que fossem poucas e fragmentadas. Por que ela nunca falou sobre ele? Pensou Ana, sentindo a raiva e a tristeza misturarem-se em seu peito. Não fazia sentido. Durante todo o tempo que passaram juntas, sua mãe nunca mencionara um homem chamado Carlos Almeida. Ela pegou o amuleto e o segurou com força. Era o único elo tangível que ainda tinha com Laura. Recordou-se das noites no orfanato, quando segurava o pingente antes de dormir, como se ele pudesse protegê-la dos pesadelos e da solidão. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Pensava em Lucas, em sua mãe. E, inevitavelmente, em Carlos. Apesar de toda a desconfiança, algo na expressão dele, no tom de voz, fazia-a acreditar que ele também estava perdido naquela situação. No dia seguinte, Carlos resolveu vasculhar os arquivos antigos que guardava em casa. No fundo de uma gaveta, encontrou cartas e documentos relacionados a Laura. Entre eles, um pedaço de papel chamou sua atenção. O registro do orfanato onde a filha dela havia sido deixada após sua morte. Ele se lembrava de ter procurado por anos, mas as informações sempre pareciam insuficientes. Agora, com Ana em sua mente, ele decidiu contratar novamente o investigador particular que já havia envolvido. Desta vez, não queria apenas informações sobre o passado dela, mas provas concretas. Precisava saber, com toda a certeza, se Ana era realmente filha de Laura. Ana, por outro lado, tentava retomar sua rotina. Levou Lucas para a escola e, logo depois, foi ao mercado comprar os poucos itens que ainda cabiam em seu orçamento apertado. Enquanto caminhava pelas prateleiras, notou o olhar curioso de algumas pessoas. Provavelmente, as fofocas de sua antiga empresa já haviam se espalhado pela vizinhança. De volta ao apartamento, ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou Eduardo, o assistente de Carlos. Mais uma vez, ele segurava um envelope. Dona Ana, o Sr. Carlos pediu que entregasse isso. Já disse que não quero nada dele, respondeu cruzando os braços. Não é dinheiro, são documentos. Ele pediu que a senhora analisasse antes de tomar qualquer decisão. Ana pegou o envelope com relutância e fechou a porta antes que Eduardo dissesse mais alguma coisa. Sentou-se no sofá e abriu o conteúdo. Dentro, encontrou cópias de registros do orfanato onde cresceu, reconheceu os papéis imediatamente, mas o que realmente chamou sua atenção foi uma carta manuscrita por Carlos. Querida Ana, sei que é difícil acreditar em tudo isso. Também não foi fácil para mim. Mas estou determinado a descobrir a verdade. Esta é apenas uma parte do que consegui sobre sua história. Espero que possamos conversar novamente em breve, Carlos. As palavras eram sinceras, quase humildes. Ana colocou a carta de lado e encarou os registros. Eles não provavam nada por si só, mas mostravam que ele estava disposto a se esforçar para entender o passado dela. Pela primeira vez, sentiu-se dividida. Parte dela queria ignorar Carlos e seguir em frente com sua vida. A outra parte, no entanto, queria respostas. Naquela noite, enquanto colocava Lucas para dormir, Ana decidiu que precisava enfrentar seus medos. Pegou o amuleto e o encarou por longos minutos. Não podia deixar as perguntas do passado a consumirem. Se havia algo a descobrir, precisava ser agora. Na manhã seguinte, ligou para Eduardo. Diga ao Sr. Carlos que eu aceito conversar mais uma vez. Carlos esperava ansiosamente no escritório de sua casa. Era uma manhã silenciosa, mas seu coração estava inquieto. A confirmação de que Ana aceitaria uma nova conversa era um alívio, mas também aumentava sua responsabilidade. Ele sabia que não poderia decepcioná-la ou arriscar mais conflitos. Do outro lado da cidade, Ana preparava-se para o encontro. Vestiu-se com roupas simples, mas ajeitou o cabelo com cuidado. Não era vaidade, era uma tentativa de mostrar que, apesar das dificuldades, ela ainda mantinha sua dignidade. Antes de sair, verificou se Lucas estava bem com a vizinha que concordara em cuidar dele por algumas horas. Ao chegar na casa de Carlos, Ana ficou surpresa. A mansão era grandiosa, com jardins bem cuidados e uma arquitetura que exalava riqueza e poder.
Ela hesitou por um momento antes de tocar a campainha. A porta foi aberta por Eduardo, que a cumprimentou com um sorriso discreto e a conduziu até o escritório. Carlos estava de pé, olhando pela janela, mas virou-se assim que ouviu os passos dela. Ana, obrigado por vir. Ela sentou-se na cadeira que ele indicou, mantendo os braços cruzados em uma postura defensiva. Estou aqui porque quero respostas, não quero mais rodeios. Carlos assentiu, entendendo a impaciência dela, pegou uma pasta sobre a mesa e a abriu, tirando os documentos que havia reunido com a ajuda do investigador. Encontrei registros do orfanato onde você cresceu. Esses documentos confirmam que você foi deixada lá logo após a morte de Laura. Ana olhou para os papéis, mas não os pegou. E o que isso prova? Ainda não é uma prova definitiva, eu sei, admitiu Carlos, tentando manter o tom calmo. Mas há coincidências demais. A idade, o amuleto, e agora esses registros. Eu acredito que você é filha de Laura. Ana o encarou, a raiva borbulhando dentro dela. E por que isso é tão importante para você agora? Onde o senhor estava quando eu era criança? Quando eu precisei de ajuda? As palavras dela atingiram Carlos como um golpe. Ele abaixou a cabeça, a culpa evidente em sua expressão. Eu tentei encontrar você. Depois que Laura morreu, fui informado de que ela tinha uma filha e que essa criança havia sido deixada em um orfanato. Contratei pessoas, procurei em vários lugares, mas nunca consegui nenhuma pista sólida. E desistiu. Interrompeu Ana, o tom ácido. Foi fácil para o senhor seguir em frente. Não foi. Carlos levantou o olhar, agora mais firme. Não, Ana. Nunca foi fácil. Não há um dia em que eu não me pergunte o que poderia ter feito de diferente. O silêncio tomou conta da sala. Ana olhou para os documentos novamente, dessa vez pegando-os com as mãos trêmulas. Era estranho ver sua infância registrada em papéis tão formais. Apesar da raiva, havia algo na voz de Carlos que parecia sincero. Eu cresci achando que minha mãe tinha me abandonado, disse Ana baixinho, quase como se estivesse falando consigo mesma. Sempre pensei que ela não se importava comigo. Carlos aproximou-se, sentando-se na cadeira ao lado dela. Laura nunca quis que isso acontecesse. Ela era uma mulher incrível, mas tinha seus próprios medos e segredos. Eu não sabia de tudo o que ela enfrentava. Ana suspirou, passando a mão pelos cabelos. E o que o senhor quer de mim agora? Quero que você saiba a verdade, respondeu Carlos, sem hesitar. E se você permitir, quero ajudá-la. Ela levantou-se, segurando os papéis contra o peito. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Carlos assentiu. Entendo. Se precisar de algo, qualquer coisa, por favor, me procure de volta ao apartamento. Ana sentou-se no sofá, folheando os documentos mais uma vez. Algumas informações batiam com o que ela lembrava, mas outras eram novidades. Seu coração estava em conflito. Queria acreditar que Carlos estava sendo honesto, mas as cicatrizes do passado a impediam de confiar completamente. Enquanto lia, Lucas aproximou-se, segurando seu ursinho. Mamãe, por que você tá triste? Ana sorriu, colocando os papéis de lado. Não é nada, meu amor. Só estou pensando em algumas coisas. Lucas sentou-se ao lado dela e colocou a pequena mão sobre a dela. Eu cuido de você, mamãe. Igual você cuida de mim. Ana abraçou o filho com força, sentindo as lágrimas escorrerem. Ele era seu porto seguro, sua razão para seguir em frente. Carlos, por sua vez, não conseguia descansar. Sentia que a conversa com Ana havia sido apenas o começo. Precisava de algo mais concreto, algo que pudesse confirmar de uma vez por todas que ela era filha de Laura. Decidiu ligar para o investigador e pedir que verificasse mais detalhes sobre o período em que Ana esteve no orfanato. A dúvida o corroía, mas havia algo mais profundo, o desejo de se redimir. Mesmo que Ana nunca o aceitasse como parte de sua vida, ele queria ter certeza de que ela estivesse bem. Nos dias seguintes, Ana evitou contato com Carlos, mas não conseguia tirar a situação da cabeça. Cada vez que olhava para o amuleto, sentia que estava mais próxima de descobrir algo importante sobre sua mãe, e talvez sobre si mesma. Por fim, tomou uma decisão. Iria confrontar o passado, mesmo que isso significasse abrir feridas que achava já estarem cicatrizadas. Ana acordou cedo naquela manhã, determinada a seguir com a decisão que havia tomado.
O silêncio do pequeno apartamento era quase reconfortante, mas sua mente estava longe de tranquila. Lucas ainda dormia, o corpo pequeno encolhido sob o cobertor, enquanto Ana se arrumava com cuidado. Ela olhou para o amuleto no espelho, ajustando-o no pescoço. Ele sempre esteve ali, mas agora parecia carregar um peso ainda maior. Cada vez que tocava o pingente, sentia como se estivesse mais próxima de respostas que nem sabia se estava preparada para ouvir. Depois de deixar Lucas na escola, Ana pegou o ônibus para o endereço do investigador que Carlos havia contratado. Carlos insistira em marcar um encontro para que ela tivesse acesso a mais informações. Ela hesitou, mas sabia que, no fundo, precisava descobrir a verdade. Carlos já estava no local, sentado em uma sala discreta e funcional. Ele se levantou assim que Ana entrou, notando a expressão séria no rosto dela. "Obrigado por ter vindo." Ana apenas assentiu, sem responder. Sentou-se na cadeira oposta. Mantendo os braços cruzados, não estava ali para amabilidades. O investigador, um homem de meia-idade chamado Arthur, entrou logo em seguida com uma pasta nas mãos. Ele cumprimentou os dois brevemente antes de abrir a pasta sobre a mesa. "O que vou mostrar a vocês é resultado de semanas de pesquisa em arquivos de orfanatos. Registros públicos e, claro, conversas com algumas pessoas que conheciam Laura." Começou ele, espalhando alguns papéis e fotos sobre a mesa. Ana inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos documentos. Entre eles, reconheceu seu próprio registro de entrada no orfanato, algo que já havia visto antes. Mas havia algo novo, uma foto de sua mãe que ela nunca vira. Essa foto foi tirada pouco antes de Laura dar à luz, explicou Arthur. Foi encontrada em um álbum mantido por uma antiga amiga dela, que ainda mora na cidade. Ana pegou a foto com cuidado, sentindo o coração apertar. A imagem mostrava Laura com um sorriso melancólico, segurando a barriga de grávida. Era uma visão tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. "E essa mulher quem é?" perguntou Ana, apontando para outra pessoa na foto, uma mulher mais velha ao lado de Laura. Arthur trocou um olhar com Carlos antes de responder. "Essa é Miriam, a parteira que cuidou de Laura durante a gravidez. Ela está viva e mora em uma cidade no interior." Ana levantou a cabeça rapidamente. Ela está viva, e ninguém pensou em perguntar a ela antes. Carlos interveio, tentando manter o tom calmo. Miriam desapareceu logo após a morte de Laura. Ninguém sabia onde encontrá-la até recentemente. Foi Arthur quem conseguiu localizá-la. "E o que ela disse?" perguntou Ana impaciente. Arthur limpou a garganta. "Ela confirmou que Laura teve uma filha, mas há algo mais. Algo que pode mudar tudo o que você acredita saber." Ana franziu o senho, sentindo a tensão aumentar. "O que quer dizer com isso?" Arthur colocou outro documento sobre a mesa. Desta vez um registro médico antigo. Miriam revelou que, antes de morrer, Laura fez um pedido a ela. Laura sabia que não teria tempo suficiente para cuidar da filha e pediu que Miriam garantisse que a menina fosse colocada em um lugar seguro. Ana segurou o documento, tentando decifrar as palavras borradas pelo tempo. Então ela me abandonou. É isso." Arthur balançou a cabeça. "Não exatamente. Laura acreditava que era a única maneira de protegê-la. Mas aqui está o detalhe que mais importa. Miriam também mencionou que Laura não acreditava estar sozinha." Carlos inclinou-se confuso. "O que isso significa?" Arthur fez uma pausa antes de continuar. Miriam sugeriu que Laura acreditava que alguém estava atrás dela. Por isso, tomou medidas extremas para garantir a segurança da filha. Ana ficou em silêncio, tentando processar a informação. Sua mãe a deixou para protegê-la. De quem? De quê? Carlos interrompeu seus pensamentos. Isso não faz sentido. Quem poderia querer machucar Laura? Arthur encolheu os ombros. Essa é uma pergunta que só Miriam pode responder. Acho que o próximo passo é falar diretamente com ela. Na volta para casa. Ana estava perdida em pensamentos. Sentada no ônibus, segurava a foto de Laura com força. A ideia de que sua mãe poderia ter sacrificado tudo para protegê-la mexia com ela. Mas o que mais a intrigava era o mistério por trás disso. Lucas correu para abraçá-la assim que ela chegou. Mamãe, eu fiz um desenho para você. Ela sorriu, sentindo o calor do abraço do filho aliviar um pouco da tensão. Sentou-se com ele no chão, ouvindo-o explicar o desenho.
mas sua mente ainda vagava pelo que descobrira. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, Ana decidiu que precisava continuar com essa busca, mesmo que isso significasse abrir feridas ainda mais profundas. Ela pegou o telefone e ligou para Carlos. Precisamos ir atrás dessa Miriam, Carlos. Do outro lado da linha, respirou fundo. Concordo. Vamos resolver isso juntos. Na manhã seguinte, Ana e Carlos partiram para a pequena cidade do interior onde Miriam, a parteira, havia sido localizada. A viagem foi silenciosa por boa parte do caminho. Ana preferiu olhar pela janela do carro, distraindo-se com as paisagens que passavam rapidamente, enquanto Carlos mantinha os olhos na estrada, respeitando o espaço dela. "Por que você quer tanto saber disso tudo?" perguntou Ana, quebrando o silêncio. Mas sem desviar o olhar da janela, Carlos hesitou antes de responder. "Porque acho que devo isso a Laura e a você." Ana soltou um suspiro pesado, mas não disse mais nada. Mesmo com a crescente desconfiança que sentia em relação a ele, havia algo em sua voz que parecia sincero. Chegaram à cidade no início da tarde. O lugar era pequeno e tranquilo, com ruas de paralelepípedos e casas antigas, muitas pintadas em tons pastel. Arthur, o investigador, já os esperava em frente à casa de Miriam. Uma construção simples, mas acolhedora, com um pequeno jardim na frente. "Ela sabe que estamos aqui?" perguntou Ana, ajustando o amuleto em seu pescoço. Arthur assentiu. "Contei a ela que vocês viriam. Acho que está preparada para falar, mas é bom não pressioná-la. Miriam já é uma senhora de idade e guarda muita coisa do passado." Carlos bateu na porta e alguns segundos depois, uma mulher de cabelos brancos e olhos cansados apareceu. Miriam parecia hesitante, mas abriu um leve sorriso ao ver o grupo. "Vocês devem ser Ana e Carlos. Entrem, por favor." A sala da casa era modesta. Decorada com móveis antigos e fotos de família, Miriam indicou o sofá, e todos se acomodaram enquanto ela trazia um bule de chá e xícaras. Ana estava ansiosa, mas tentou manter a calma. "Miriam, obrigada por nos receber", começou Carlos. "Sei que é difícil reviver essas memórias, mas precisamos muito da sua ajuda." Miriam assentiu, sentando-se em uma poltrona próxima. "Eu sabia que esse dia chegaria. Sempre me perguntei o que tinha acontecido com a filha de Laura." Ana inclinou-se para a frente, os olhos fixos na mulher. "Então você sabia. Sabia que minha mãe me deixou no orfanato." Miriam suspirou, parecendo pesarosa. "Ah, não foi por vontade própria, minha querida. Laura amava você mais do que tudo, mas ela estava com medo." "Medo de quê?" perguntou Ana, sem conseguir conter a urgência em sua voz. Miriam fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sua mãe acreditava que estava sendo perseguida. Não sei por quem, mas ela tinha certeza de que queriam machucá-la, ou tirar você dela. Ana olhou para Carlos, que parecia tão confuso quanto ela. "Isso não faz sentido. Quem poderia querer fazer isso?" Miriam balançou a cabeça. "Laura não me disse tudo. Ela apenas pediu que eu garantisse sua segurança. Foi por isso que a deixei no orfanato. Achei que lá você estaria protegida." Ana sentiu um nó na garganta. "Mas por que ela não fugiu comigo? Por que não tentou se esconder?" "Ela tentou", respondeu Miriam com tristeza. "Mas morreu antes que pudesse, Carlos", que até então permanecera em silêncio, interveio. "Miriam, você tem alguma ideia de quem poderia estar perseguindo Laura?" Ela nunca mencionou nomes. A mulher hesitou, olhando para as mãos que repousavam em seu colo. Havia um homem. Ela não me disse o nome, mas parecia alguém poderoso. Laura tinha medo de que ele descobrisse onde ela estava. Carlos ficou imóvel, processando a informação. Ana, por outro lado, sentia a frustração crescendo. Tudo parecia um quebra-cabeça com peças faltando. "E o que mais você sabe?" perguntou Ana, tentando manter a calma. Miriam levantou-se e caminhou até uma gaveta em um armário próximo. Tirou de lá um envelope envelhecido e entregou a Ana. "Laura deixou isso para você. Pediu que eu entregasse se um dia você viesse me procurar." Ana pegou o envelope com cuidado, sentindo o coração disparar. Era como se o passado estivesse se materializando diante dela. "Você nunca pensou em me procurar antes?" perguntou, a voz carregada de mágoa. E Miriam abaixou o olhar. "Eu pensei, muitas vezes,
mas tinha medo de que isso pudesse trazer perigo para você. Ana não respondeu. Apenas olhou para o envelope, sem coragem de abri-lo naquele momento. Carlos tocou levemente seu ombro, como um gesto de apoio. Ana, se precisar de tempo, vamos entender. Ela respirou fundo e colocou o envelope na bolsa. Obrigada, Miriam. Por tudo. De volta ao carro. O silêncio entre Ana e Carlos era pesado. Ele olhava para ela de tempos em tempos, mas não sabia o que dizer. Por fim, foi Ana quem quebrou o silêncio. Você acredita que minha mãe realmente estava sendo perseguida? Carlos pensou por um momento antes de responder. Não sei, mas sei que Laura não mentiria sobre algo tão sério. Ana olhou para a estrada à frente, perdida em seus pensamentos. Tudo o que havia descoberto até agora parecia levar a mais perguntas. Quem era o homem que Laura temia? E o que havia na carta deixada por sua mãe? Uma coisa, no entanto, era certa. Ana estava mais determinada do que nunca a descobrir toda a verdade, não importa o que custasse. De volta a São Paulo, Ana sentia o peso das revelações da viagem. O envelope deixado por sua mãe permanecia intacto em sua bolsa. Cada vez que pensava em abri-lo, sentia o coração acelerar. Como se a verdade que ele guardava pudesse mudar tudo o que conhecia, Carlos, por outro lado, estava inquieto. O mistério que envolvia Laura parecia mais complexo do que ele imaginara. A menção de um homem poderoso perseguindo Laura despertou nele memórias antigas de discussões e segredos que ela nunca compartilhara totalmente. Na manhã seguinte, Carlos decidiu ligar para Ana. Queria saber como ela estava lidando com tudo. Ana, bom dia, está tudo bem? Perguntou, a voz cautelosa, do outro lado da linha. Ana suspirou. Estou processando. É muita coisa para digerir. Entendo. Eu queria saber se você teve coragem de abrir o envelope. Ela olhou para a bolsa onde o envelope ainda estava guardado e respondeu com sinceridade. Ainda não. Se precisar de ajuda, estou aqui, disse ele, tentando soar encorajador. Eu sei. Obrigada. Mas isso é algo que preciso fazer sozinha. Carlos respeitou a decisão, mas não pôde deixar de se sentir frustrado. Ele sabia que o conteúdo do envelope podia trazer respostas cruciais, mas também compreendia que Ana precisava de tempo. Enquanto isso, Ana passou o dia tentando se distrair com as tarefas do apartamento e cuidando de Lucas. No entanto, a curiosidade a consumia. Após o jantar, enquanto Lucas assistia a um desenho na televisão, ela finalmente pegou o envelope, sentou-se à mesa da cozinha e respirou fundo antes de rasgar cuidadosamente a borda. Dentro, encontrou uma carta manuscrita, com a caligrafia delicada de sua mãe. As palavras pareceram saltar da página, cada uma carregada de emoção. Minha querida Ana, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais com você. Espero que um dia entenda que tudo o que fiz foi para protegê-la. Nunca quis te deixar, mas não tive escolha. Havia pessoas que queriam me machucar, e, por consequência, machucar você. A única maneira de garantir sua segurança foi afastá-la de mim. Eu queria que você soubesse que te amo mais do que tudo neste mundo. Sempre amarei. O amuleto que deixei com você é um símbolo desse amor. E espero que ele tenha te dado forças quando mais precisou. Se algum dia encontrar Carlos Almeida, confie nele. Ele era o homem que eu mais amava e que também sofreu com tudo o que aconteceu. Ele pode te ajudar a encontrar as respostas que procura. Ana leu a carta várias vezes. Lágrimas escorrendo por seu rosto. As palavras da mãe eram um misto de conforto e dor. Ela finalmente tinha algumas respostas, mas também mais perguntas. Quem eram essas pessoas que sua mãe temia? E por que Laura confiava tanto em Carlos? No dia seguinte, Ana decidiu confrontar Carlos novamente. Queria respostas. E dessa vez não aceitaria rodeios. Chegou ao escritório dele sem avisar, ignorando os olhares curiosos dos funcionários enquanto atravessava o saguão. Ana, que bom que veio, disse Carlos, surpreso ao vê-la entrar. Ela não perdeu tempo. Li a carta. Minha mãe confiava em você. Disse que você poderia me ajudar. Carlos pareceu aliviado e ao mesmo tempo tenso. Laura era uma mulher incrível, mas tinha muitos segredos. Sempre me perguntei o que ela estava tentando esconder. Você sabia sobre esse homem que ela temia? Perguntou Ana, cruzando os braços. Carlos balançou a cabeça. Não exatamente. Laura mencionava que havia algo do passado dela que a preocupava.
Mas nunca me deu detalhes. Você nunca insistiu. Ana perguntou, a irritação evidente na voz. Eu tentei, respondeu Carlos, elevando o tom. Mas Laura era uma pessoa difícil de ler. Quando ela decidia guardar algo para si, ninguém conseguia fazê-la mudar de ideia. Ana sentiu a raiva borbulhando dentro dela. E você simplesmente aceitou isso. Deixou que ela enfrentasse tudo sozinha. Carlos se levantou, passando as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Você acha que foi fácil para mim? Eu amava a Laura, mas ela sempre quis lidar com tudo sozinha. Eu tentei ajudá-la, mas ela não me deixava. O silêncio se instalou entre os dois. Ana olhou para o amuleto pendurado em seu pescoço, como se buscasse forças. Por fim, disse: Então me ajude agora. Se você realmente quer se redimir, descubra quem estava atrás da minha mãe. Carlos respirou fundo e assentiu. Está bem, farei tudo o que for preciso, Carlos. Determinado a encontrar respostas, contatou novamente Arthur, o investigador. Pediu que aprofundasse a investigação sobre o passado de Laura, especialmente suas conexões com pessoas influentes. Sabia que, para descobrir a verdade, precisaria enfrentar fantasmas do passado que havia evitado por muito tempo. Enquanto isso, Ana voltava para casa com a sensação de que estava mais perto da verdade, mas ainda sem respostas concretas. Ela sabia que havia muito mais por trás da história de sua mãe, e estava disposta a enfrentar qualquer coisa para finalmente entender o que aconteceu. Os dias que se seguiram foram intensos. Carlos trabalhava incansavelmente com Arthur, o investigador, para descobrir mais sobre o passado de Laura. Enquanto isso, Ana tentava equilibrar sua rotina com Lucas e lidar com as emoções conflitantes que as novas descobertas despertavam. Naquela manhã, enquanto tomava um café na pequena cozinha de seu apartamento, Ana olhou para o amuleto pendurado em seu pescoço. A carta de sua mãe ainda ecoava em sua mente. Confie nele, dizia Laura sobre Carlos. Mas confiar não era fácil. O homem que havia começado como um estranho frio e distante, agora parecia estar tão envolvido quanto ela na busca por respostas. Lucas entrou na cozinha, esfregando os olhos. Mamãe, hoje você pode me levar ao parque. Ana sorriu e se abaixou para ficar na altura dele. Claro, meu amor. Depois do almoço, nós vamos por um momento. Ela conseguiu se distrair do turbilhão de pensamentos. Lucas era sua âncora, o motivo pelo qual ela continuava lutando. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, enquanto isso, Carlos estava no escritório de Arthur, analisando os novos documentos que o investigador havia conseguido. Entre eles, um nome chamou sua atenção: Henrique Vasconcelos. Quem é ele? Perguntou Carlos, apontando para o nome destacado em um dos relatórios. Arthur ajustou os óculos antes de responder. Henrique Vasconcelos era um empresário poderoso nos anos 80 e 90. Teve conexões com vários setores influentes, mas também foi acusado de envolvimento em atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e fraude. E como ele se conecta com Laura? Carlos insistiu, inclinando-se para a frente. É isso que ainda estamos tentando descobrir, respondeu Arthur. Mas há registros de que Laura trabalhou para ele por um curto período. Pouco antes de conhecê-lo, Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Henrique Vasconcelos era um nome que ele reconhecia, ainda que vagamente. Durante sua juventude, ouvira rumores sobre o homem, mas nunca imaginou que ele pudesse estar envolvido na vida de Laura. Continue investigando, disse Carlos, levantando-se. Quero tudo o que puder encontrar sobre esse homem no parque. Ana observava Lucas brincar no balanço. O riso dele era contagiante. Mas sua mente continuava a vagar. Ela havia deixado Carlos e Arthur cuidarem da investigação, mas a sensação de impotência começava a incomodá-la. De repente, o celular de Ana vibrou. Era Carlos. Ela hesitou antes de atender. O que foi? Perguntou com um tom cauteloso. Descobrimos algo novo, disse Carlos. Um homem chamado Henrique Vasconcelos pode estar envolvido. Laura trabalhou para ele antes de nos conhecermos. O nome não significava nada para Ana, mas o tom sério de Carlos deixou-a alerta. O que isso tem a ver comigo? Ainda não sabemos ao certo, mas é uma conexão importante, respondeu ele. Acho que você deveria vir até aqui,
Ana olhou para Lucas, que continuava brincando, e suspirou. Vou ver se consigo alguém para cuidar do Lucas e passo aí mais tarde. Poucas horas depois, Ana estava novamente no escritório de Arthur. Desta vez, Carlos a recebeu com uma pasta cheia de documentos. Este é Henrique Vasconcelos, disse ele mostrando uma foto de um homem de aparência autoritária, com cabelos grisalhos e olhos frios. Ele tinha uma reputação perigosa, mas Laura nunca mencionou nada sobre ele para mim. Arthur acrescentou. Parece que Laura trabalhou como assistente dele por alguns meses. Depois disso, há um intervalo em que ela desaparece dos registros, até surgir na cidade onde você nasceu. Ana folheou os documentos, tentando encontrar algo que fizesse sentido. E o que isso significa? Ele estava atrás dela. Arthur deu de ombros. É possível. Há registros de que Vasconcelos teve problemas legais. E Laura pode ter testemunhado algo que a colocou em perigo. Carlos franziu o senho. Isso explicaria por que ela estava tão assustada. Ana sentiu o coração apertar. Cada nova descoberta parecia trazer mais perguntas do que respostas. Vocês acham que ele teve algo a ver com a morte dela? Carlos hesitou antes de responder. Não podemos descartar essa possibilidade. Ana passou a mão pelos cabelos, frustrada. Isso nunca vai acabar, vai. Sempre vai ter algo escondido. Algo que ela não me contou. Carlos colocou a mão sobre a dela, um gesto inesperado, mas reconfortante. Vamos descobrir, Ana. Eu prometo. De volta ao apartamento. Ana passou a noite relendo a carta de sua mãe e analisando os documentos que Carlos havia compartilhado. Por mais que tentasse organizar as informações, tudo parecia um grande labirinto. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, decidiu que não podia mais esperar pelas respostas. Pegou o telefone e ligou para Carlos. Quero encontrar esse homem. Henrique Vasconcelos. Carlos ficou em silêncio por um momento, mas depois respondeu. Está bem. Vamos fazer isso juntos. Era uma decisão arriscada, mas Ana sabia que não poderia descansar até enfrentar o homem que, possivelmente, tinha as respostas que ela buscava. Carlos estava no telefone com Arthur, discutindo os próximos passos para localizar Henrique Vasconcelos. Apesar dos anos de silêncio sobre suas atividades, o nome ainda ressoava como o de alguém influente e perigoso. Ana, sentada no sofá do escritório, escutava a conversa com atenção, mas o nervosismo era evidente em seu rosto. Ele ainda está ativo? Perguntou Carlos. Arthur fez uma pausa antes de responder. Não tanto quanto antes, mas ele mantém uma rede de contatos. Vasconcelos agora está mais recluso, vivendo em uma propriedade no interior. Será difícil conseguir acesso direto a ele. Carlos encerrou a ligação e virou-se para Ana. Vamos ter que ser cuidadosos. Ele não é alguém que vai simplesmente nos receber para uma conversa. Isso não importa, disse Ana, a determinação brilhando em seus olhos. Eu só quero respostas. Poucos dias depois, Carlos e Ana estavam a caminho da propriedade de Henrique Vasconcelos, localizada em uma área isolada. O trajeto foi tenso. Ana estava focada, mas o silêncio de Carlos a incomodava. Você acha que ele vai nos ouvir? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Não sei, respondeu Carlos, mas precisamos tentar. Ao chegarem, foram recebidos por um segurança que parecia mais interessado em impedir o acesso do que em ajudar. Carlos tentou argumentar, mas o homem manteve-se irredutível. O Sr. Vasconcelos não está disponível, disse o segurança, seco. Ana, no entanto, não estava disposta a desistir. Por favor, diga a ele que eu sou filha de Laura. O nome pareceu provocar uma reação. O segurança hesitou por um momento antes de pegar o telefone e murmurar algo para alguém do outro lado da linha. Após alguns minutos, ele voltou com um olhar cauteloso. Entrem, mas fiquem atentos. O Sr. Vasconcelos não gosta de surpresas. Henrique Vasconcelos os recebeu em uma sala ampla, decorada com móveis luxuosos e obras de arte que exalavam poder. Ele era um homem mais velho, de aparência severa, mas ainda imponente. Seus olhos fixaram-se em Ana por um longo momento antes de falar. Laura tinha uma filha, disse ele, como se estivesse verificando uma lembrança distante. Tinha, respondeu Ana, firme. E agora estou aqui para saber por quê. Por que minha mãe estava com tanto medo? O que você tem a ver com isso? Henrique sorriu, mas não havia simpatia em sua expressão. Laura era uma mulher complicada. Sempre foi.
Isso não responde minha pergunta, insistiu Ana, sua voz carregada de emoção. Carlos colocou uma mão no ombro dela, tentando acalmá-la. Estamos aqui apenas para entender o que aconteceu. Laura viveu com medo até o fim, e queremos saber por quê. Henrique cruzou os braços, avaliando os dois. Finalmente, ele suspirou e se recostou na poltrona. Laura trabalhou para mim por pouco tempo. Era inteligente, ambiciosa, mas também curiosa demais. O que isso significa? Perguntou Ana, estreitando os olhos. Significa que ela se envolveu em coisas que não devia, respondeu Henrique com um tom enigmático. Documentos confidenciais, transações que não eram da conta dela? Carlos interveio. Você está dizendo que Laura descobriu algo que a colocou em perigo? Henrique sorriu novamente. Mas desta vez havia algo de sombrio em sua expressão. Digamos que ela sabia demais. E isso tornou as coisas complicadas. Você ameaçou minha mãe? Perguntou Ana, sua voz tremendo de raiva. Henrique levantou-se, aproximando-se dela. Apesar de sua idade, ele ainda tinha uma presença intimidadora. Bom, não diretamente, mas Laura sabia que, se não saísse do meu caminho, haveria consequências. Carlos deu um passo à frente, colocando-se entre Henrique e Ana. Então você admitiu que a colocou em perigo? Henrique riu, um som baixo e cortante. Eu só fiz o que qualquer homem de negócios faria. Protegi meus interesses. Ana sentiu as lágrimas brotarem, mas as segurou. Não queria demonstrar fraqueza. Minha mãe morreu por causa de você. Henrique balançou a cabeça. A morte de Laura foi um acidente. Eu não tive nada a ver com isso. Carlos apertou os punhos, claramente tentando manter a calma. Você pode até negar, mas sabe que ela morreu com medo de você. Henrique não respondeu. Apenas voltou a sentar-se, como se a conversa tivesse perdido a importância para ele. Já terminaram? Perguntou, olhando para o relógio. Ana deu um passo à frente. Não, você não está livre disso. Eu vou descobrir toda a verdade. Ela virou-se e saiu da sala, com Carlos logo atrás. No carro. O silêncio era pesado. Ana encarava o horizonte, enquanto Carlos dirigia, claramente tentando encontrar algo para dizer. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Ele sabe mais do que está dizendo. Carlos assentiu. Concordo, mas vamos precisar de mais provas antes de confrontá-lo novamente. Ana segurou o amuleto em seu pescoço, sentindo o peso de tudo o que havia aprendido. Sua mãe havia vivido com medo, cercada por segredos e ameaças. E agora ela estava determinada a resolver o que Laura não pôde. Seja o que for, disse Ana, olhando para Carlos. Eu não vou parar até descobrir tudo. Carlos olhou para ela, admirando sua força. Não vamos parar. Estamos juntos nessa. De volta a São Paulo, Ana sentia o peso da conversa com Henrique Vasconcelos. As respostas evasivas e a atitude fria dele só reforçaram sua determinação em descobrir a verdade sobre sua mãe, sentada no pequeno sofá de seu apartamento. Ela observava Lucas brincar com seus carrinhos no chão, o sorriso inocente dele contrastando com a turbulência em sua mente. Carlos, por outro lado, estava em seu escritório, refletindo sobre os eventos recentes. A figura de Henrique trazia à tona memórias que ele preferia esquecer, mas também o obrigava a enfrentar o passado de Laura sob uma nova perspectiva. Ele sabia que precisava fazer mais por Ana, mas também temia o que poderia descobrir. No dia seguinte, Carlos decidiu tomar a iniciativa. Ligou para Ana logo cedo. Ana, como você está? Ela suspirou, olhando pela janela de sua cozinha. Cansada, é muita coisa para processar. Eu sei. Pensei que talvez você e Lucas pudessem passar um tempo comigo. Nada formal. Só para aliviar um pouco o peso. Ana hesitou. Desde o início dessa jornada, estava acostumada a carregar tudo sozinha. Mas havia algo no tom de Carlos que parecia sincero, quase paternal. Tudo bem. Vou levar Lucas hoje à tarde. Quando chegaram à casa de Carlos, Lucas ficou encantado com o tamanho do lugar. O jardim extenso e bem cuidado parecia um parque para ele. E Carlos não perdeu tempo em mostrar-lhe os cantos mais interessantes. Isso aqui é maior que o parquinho, mamãe, exclamou Lucas, correndo de um lado para o outro. Ana observava à distância, sorrindo pela primeira vez em semanas. Sentia uma leveza que não conseguia explicar. Carlos, por sua vez, parecia genuinamente feliz em passar tempo com o neto.
Depois de algumas horas, Ana e Carlos sentaram-se no terraço, enquanto Lucas brincava sob a supervisão de um funcionário da casa. Carlos serviu um café para Ana, que aceitou sem dizer nada. "Sabe, eu nunca imaginei que teria essa chance", disse ele. Olhando para Lucas à distância. "Ver meu neto correndo por aqui parece um sonho." Ana franziu o senho. "Você fala como se já tivesse desistido." Carlos deu um sorriso melancólico. "Depois que Laura morreu, eu me culpei por muitas coisas. Por não tê-la protegido, por não ter encontrado você. Cheguei a pensar que nunca teria uma segunda chance." Ana mexeu na xícara de café, pensando em como também havia se fechado para a ideia de confiar em alguém. "Ainda não sei se acredito em segundas chances." Carlos a olhou com seriedade. "Mas está aqui. Isso já significa algo." Ana ficou em silêncio. Mas as palavras dele ecoaram em sua mente. Por mais que resistisse, não podia negar que Carlos estava se esforçando para compensar o tempo perdido. Nos dias seguintes, Ana e Lucas começaram a frequentar a casa de Carlos com mais frequência. Lucas rapidamente se apegou ao avô, e Carlos parecia mais vivo do que nunca. Apesar de ainda ter suas reservas, Ana começou a ver em Carlos alguém que realmente se importava. Uma tarde, enquanto Lucas brincava no jardim, Ana e Carlos revisavam alguns documentos no escritório dele. Arthur havia enviado novos relatórios sobre Henrique Vasconcelos, mas a conexão exata com Laura ainda era nebulosa. "Ah, ele está escondendo algo", disse Carlos folheando as páginas. "Eu posso sentir." Ana suspirou. "Não podemos confiar nele, mas também não podemos continuar andando em círculos." Carlos olhou para ela com determinação. "Concordo, precisamos de algo mais concreto." "Como o quê?" perguntou Ana, exasperada. "Ele não vai simplesmente nos contar a verdade." Carlos ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Então, vamos encontrar alguém que saiba mais." Ana arqueou as sobrancelhas, intrigada. "Como assim?" "Henrique Vasconcelos pode ser um homem poderoso, mas ele não agiu sozinho. Alguém na rede dele sabe o que aconteceu com Laura e vamos descobrir quem é essa pessoa." Naquela noite, de volta ao apartamento, Ana refletiu sobre o dia. Ver Lucas tão feliz com Carlos a fazia questionar suas próprias barreiras. Por tanto tempo, ela havia mantido as pessoas à distância. Mas agora começava a perceber que talvez não precisasse enfrentar tudo sozinha. Enquanto colocava Lucas para dormir, ele a olhou com curiosidade. "Mamãe, o vovô vai sempre estar com a gente agora." Ana sorriu, ajeitando o cobertor sobre ele. "Acho que sim, meu amor." Lucas abraçou o ursinho com força, satisfeito com a resposta. "Eu gosto dele. Ele conta histórias engraçadas." Ana riu baixinho, beijando a testa do filho antes de apagar a luz. "Boa noite, meu anjo." Depois que Lucas adormeceu, Ana sentou-se à mesa da cozinha e pegou o amuleto em mãos. Sua mãe confiara em Carlos, e ele agora estava se mostrando digno dessa confiança. Talvez fosse hora de deixar o passado ser um pouco menos doloroso e permitir que novas conexões fossem feitas. Afinal, mesmo em meio ao caos, havia algo começando a florescer. A possibilidade de uma nova família. Carlos estava sentado em seu escritório, analisando os últimos relatórios enviados por Arthur. A conexão com Henrique Vasconcelos estava cada vez mais clara, mas ainda havia lacunas na história. Ele sabia que precisaria tomar medidas mais ousadas se quisesse finalmente revelar a verdade. Ana chegou pouco depois, acompanhada de Lucas, que foi direto para o jardim onde um funcionário da casa já o aguardava para brincar. Ela entrou no escritório de Carlos e encontrou-o absorto em uma pilha de documentos. "Descobriu algo novo?" perguntou Ana, colocando a bolsa sobre uma cadeira próxima. Carlos levantou o olhar e balançou a cabeça. "Nada concreto, mas Arthur conseguiu alguns nomes que podem nos levar a respostas." Ana sentou-se, cruzando os braços. "Quem são essas pessoas?" Carlos empurrou um dos papéis na direção dela. "Antigos associados de Henrique. Pessoas que podem ter trabalhado com ele na época em que Laura estava em sua empresa." Ana leu os nomes. Nenhum deles lhe parecia familiar. "Como vamos encontrar essas pessoas?" "Arthur já começou a rastreá-las", respondeu Carlos. "Mas temos que agir rápido. Se Henrique souber que estamos investigando, pode dificultar ainda mais as coisas." Ana assentiu, mas a impaciência era visível em sua expressão. "Não sei se estou preparada para mais mentiras ou meias-verdades."
Carlos inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Então vamos garantir que dessa vez consigamos a verdade. Poucos dias depois, Arthur marcou um encontro com um dos antigos associados de Henrique, um homem chamado Gustavo Albuquerque, que havia trabalhado como contador para a empresa de Vasconcelos. Gustavo concordou em encontrá-los em um café discreto no centro da cidade. Ana e Carlos chegaram juntos, e Gustavo já os aguardava em uma mesa afastada. Ele era um homem de meia idade, com olhos inquietos que examinavam o ambiente a cada momento. "Vocês são os que estão perguntando sobre Henrique?" perguntou Gustavo direto assim que se sentaram. "Sim", respondeu Carlos. "Precisamos entender como ele está conectado a Laura." Gustavo olhou para Ana como se tentasse encaixar as peças. "Você é filha dela." Ana assentiu, sentindo a tensão crescer. "E sim, e quero saber o que aconteceu com a minha mãe." Gustavo respirou fundo, parecendo pesaroso. Laura era uma boa mulher, inteligente, dedicada, mas ela cometeu um erro. "Que tipo de erro?" perguntou Carlos, estreitando os olhos. "Ela começou a investigar transações que não eram da conta dela", explicou Gustavo, baixando a voz. "Descobriu coisas que ninguém deveria saber, coisas que poderiam destruir Henrique e outros envolvidos." Ana sentiu um frio na espinha. E o que aconteceu depois? Henrique a confrontou. Ele ameaçou destruir a vida dela se ela não parasse. Mas Laura não era do tipo que se intimidava facilmente. Carlos apertou os punhos, tentando conter a raiva. "Você acha que ele teve algo a ver com a morte dela?" Gustavo hesitou antes de responder. "Não posso afirmar com certeza, mas é possível. Henrique era um homem perigoso, e Laura sabia disso. Por que está nos contando isso agora?" perguntou Ana. "Desconfiada, porque eu também tenho medo dele", confessou Gustavo. "Mas a história de Laura me marcou. Ela não merecia o que aconteceu." Ana olhou para Carlos, o misto de frustração e dor evidente em seu rosto. "O que fazemos agora?" Carlos respirou fundo, colocando uma mão no ombro dela. "Continuamos. Não vamos parar até termos todas as respostas." De volta à casa de Carlos, Ana estava agitada. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. Sua mãe havia sido uma mulher corajosa, que arriscou tudo para fazer o que acreditava ser certo. Mas isso também a colocou em perigo mortal. Carlos percebeu o estado de Ana e ofereceu um chá para ajudá-la a relaxar. "Você tem a mesma força que Laura tinha", disse ele, sentando-se ao lado dela no terraço. Ana sorriu de forma amarga. "Ela era forte, mas pagou um preço alto por isso. E é por isso que estamos aqui", respondeu Carlos. Para garantir que a verdade dela não seja enterrada, Ana olhou para o amuleto em seu pescoço. "Como fazia sempre que precisava de forças. Eu só quero que isso acabe. E vai acabar", prometeu Carlos. "Estamos mais perto do que nunca." Na manhã seguinte, Arthur trouxe uma nova pista, um segundo associado de Henrique. Uma mulher chamada Renata Vasconcelos havia concordado em falar com eles. Renata era prima distante de Henrique e havia trabalhado como assistente pessoal dele durante o período em que Laura estava na empresa. "Se alguém souber de algo mais profundo, é ela", disse Arthur. Carlos e Ana prepararam-se para o encontro, que aconteceria em um hotel discreto. Sabiam que Renata poderia ser a chave para finalmente entender o que aconteceu com Laura e por que ela foi perseguida. Antes de sair, Ana olhou para Lucas, que brincava no jardim. Carlos percebeu a hesitação dela. "Ele vai ficar bem aqui", garantiu ele. Ana assentiu, apertando o amuleto em seu pescoço, antes de seguir para mais uma etapa de sua jornada em busca da verdade. Ana e Carlos chegaram ao hotel discreto onde Renata Vasconcelos os aguardava. O ambiente era elegante, mas sem ostentação. Refletindo a personalidade de alguém que preferia passar despercebido, Renata estava sentada em um canto reservado do restaurante, com uma expressão séria e olhos que pareciam observar tudo ao seu redor. Quando Ana e Carlos se aproximaram, Renata os cumprimentou com um leve aceno de cabeça. "Vocês são insistentes", começou ela sem rodeios. "Não é fácil alguém conseguir me encontrar." Carlos sentou-se ao lado de Ana, mantendo um tom cordial. "Estamos dispostos a fazer o que for necessário para entender o que aconteceu com Laura." Renata cruzou os braços e olhou diretamente para Ana. Sua mãe era uma mulher especial, mas se envolveu em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ana manteve o olhar fixo em Renata,
tentando ignorar a ansiedade que tomava conta dela. Preciso saber a verdade, por favor. Renata suspirou e ajeitou-se na cadeira. Laura era uma das pessoas mais determinadas que já conheci quando começou a trabalhar com Henrique. Não demorou muito para perceber que havia algo errado. Ele tinha negócios obscuros, transações ilegais que iam desde lavagem de dinheiro até subornos políticos. Carlos franziu o senho. E Laura descobriu tudo isso. Não tudo, mas o suficiente para ser vista como uma ameaça, respondeu Renata. Ela começou a fazer perguntas. Reunir documentos, Henrique percebeu que ela estava se aproximando de algo perigoso. Ana sentiu o coração apertar. Então ele começou a persegui-la. Renata assentiu lentamente. Henrique nunca lida bem com quem o desafia. Ele tentou silenciá-la de várias maneiras. Ameaças, chantagens, até mesmo tentativas de suborno. Mas Laura não cedeu. Carlos interveio, sua voz firme. E o que aconteceu depois? Renata hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. Eu não estava presente no dia em que tudo aconteceu, mas ouvi rumores. Laura desapareceu depois de um confronto com Henrique. Ele alegou que não tinha nada a ver com isso, mas eu sabia que ele estava envolvido. Ana sentiu as lágrimas brotarem, mas assegurou. Porque ninguém fez nada. Renata inclinou-se para a frente, sua expressão suavizando. Porque todos tinham medo. Henrique tinha poder, conexões. Se alguém se opusesse a ele, enfrentaria consequências terríveis. E você? Perguntou Ana, a voz carregada de emoção. Por que não fez nada? Renata desviou o olhar. Porque eu também tive medo. Mas hoje, vendo você aqui, percebo que não posso mais fugir. Renata pegou uma pasta de couro que estava ao seu lado e a empurrou para Ana. Esses são os documentos que Laura conseguiu reunir antes de desaparecer? Eu os guardei todos esses anos, esperando por alguém que tivesse coragem de enfrentar Henrique. Ana abriu a pasta e seu coração disparou ao ver as folhas preenchidas com informações detalhadas sobre as atividades ilegais de Henrique. Isso é o suficiente para incriminá-lo? Perguntou Carlos, examinando os documentos ao lado de Ana. Não tenho certeza, mas é um bom começo, respondeu Renata. Vocês vão precisar de um advogado, alguém disposto a levar isso adiante. Ana fechou a pasta, sentindo um misto de alívio e determinação. Obrigada por nos ajudar. Renata sorriu levemente. Não estou fazendo isso só por vocês. Estou fazendo por Laura. Ela merece justiça. De volta à casa de Carlos. Ana e ele sentaram-se no escritório para organizar os documentos. Lucas brincava no jardim, alheio à seriedade do que estava acontecendo. Carlos analisava os papéis com atenção, enquanto Ana mantinha os olhos fixos em um ponto da mesa. Minha mãe era mais corajosa do que eu imaginava, disse ela, quebrando o silêncio. Carlos assentiu. E você herdou essa coragem? Ana olhou para ele, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Pela primeira vez, sentia-se conectada à história de sua mãe de uma maneira mais profunda. O próximo passo é encontrar um advogado, disse Carlos, recolhendo os papéis. Alguém com experiência em casos como este? Ana assentiu, mas sua mente ainda estava em Renata. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Laura merece justiça. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a ver isso até o fim, na manhã seguinte. Carlos contatou um advogado de confiança, Marcos Ferraz, que concordou em revisar os documentos. Ele era conhecido por enfrentar casos de alto risco, e sua reputação dava a Ana um fio de esperança. Esses documentos são incriminadores, disse Marcos, depois de analisar o material. Mas precisamos de mais. Depoimentos, evidências adicionais, algo que conecte Henrique diretamente à morte de Laura. Renata pode depor? Perguntou Carlos. Marcos assentiu. Sim, mas ela precisa estar disposta. Isso não será fácil para ela. Ana apertou o amuleto em seu pescoço, sentindo o peso da responsabilidade. Eu vou convencê-la. Ana ligou para Renata no mesmo dia, pedindo uma nova reunião. Para sua surpresa, Renata concordou rapidamente. Estou pronta, disse Renata ao telefone. Não posso mais deixar o medo me controlar. Ao ouvir isso,
Ana sentiu uma força renovada. Finalmente, estava começando a ver o caminho para a verdade. No dia seguinte, Ana e Carlos se reuniram com Renata e o advogado Marcos Ferraz no escritório de Carlos. Renata estava mais tranquila do que Ana esperava, embora ainda demonstrasse um leve nervosismo. As próximas etapas seriam desafiadoras, e todos sabiam disso. O primeiro passo é o seu depoimento. Renata, explicou Marcos, colocando uma gravação no celular sobre a mesa. Precisamos registrar sua declaração oficial e adicionar isso ao material que já temos. Renata assentiu, respirando fundo. Estou pronta. Marcos iniciou a gravação, fazendo perguntas diretas, enquanto Renata respondia com detalhes sobre seu tempo como assistente de Henrique. Ela confirmou que Laura havia descoberto irregularidades nas transações financeiras da empresa e que Henrique havia confrontado Laura diretamente, ameaçando-a caso ela continuasse investigando. Você acredita que Henrique estava envolvido na morte de Laura? Perguntou Marcos em tom cauteloso. Renata hesitou antes de responder, como se pesasse cada palavra. Não tenho provas concretas, mas ele tinha motivos. Laura sabia demais. E Henrique não deixava ninguém que ameaçasse seu império sair impune. Ana ouviu cada palavra com o coração apertado. Era difícil imaginar sua mãe enfrentando uma situação tão perigosa sozinha. Mas também sentia um orgulho crescente pela coragem que Laura havia demonstrado. Com o depoimento gravado, Marcos começou a preparar a estratégia legal. Ele sabia que enfrentar Henrique Vasconcelos seria como entrar em uma batalha contra um gigante. Temos uma base sólida, mas Henrique ainda tem muito poder e influência, disse Marcos, enquanto revisava os documentos com Carlos e Ana. Precisamos estar preparados para uma resposta agressiva, Carlos concordou, o olhar fixo nos papéis à sua frente. Faremos o que for necessário, Ana, que estava sentada ao lado deles. Levantou-se de repente. E se ele tentar nos silenciar? Marcos a encarou com seriedade. É uma possibilidade. Mas agora que temos um depoimento e documentos, ele sabe que qualquer ação contra você só aumentaria as suspeitas. Carlos colocou uma mão no ombro de Ana. Não se preocupe. Você e Lucas estão seguros. Ana assentiu, mas o peso da situação ainda pairava sobre ela. Nos dias seguintes, Marcos apresentou os documentos e o depoimento de Renata às autoridades. A investigação sobre Henrique foi oficialmente reaberta, gerando um burburinho nos círculos empresariais. Jornalistas começaram a fazer perguntas, e o nome de Laura apareceu nas manchetes pela primeira vez em anos. Henrique. Por outro lado, não demorou a reagir. Ana recebeu uma ligação anônima uma noite, enquanto colocava Lucas para dormir. Você está brincando com fogo, menina, disse uma voz grave, antes de desligar abruptamente. Ana sentiu o coração disparar. Ligou imediatamente para Carlos, que garantiu que reforçaria a segurança dela e de Lucas. Ele está começando a sentir a pressão, disse Carlos, tentando tranquilizá-la. Na semana seguinte, Marcos conseguiu marcar uma audiência preliminar, na qual Henrique seria convocado para depor. Ana e Carlos compareceram juntos, sentando-se lado a lado enquanto aguardavam o início da sessão. Henrique entrou na sala com a mesma postura autoritária de sempre, mas Ana percebeu algo diferente em seu olhar. Uma mistura de raiva e preocupação. Ele sabia que, dessa vez, não seria tão fácil escapar. O advogado de Henrique tentou desqualificar os documentos e o depoimento de Renata, mas Marcos rebateu com habilidade. Argumentando que as evidências eram claras e consistentes, Henrique, ao ser chamado para falar, negou todas as acusações, mantendo a calma, mas sua voz carregava um tom defensivo. Essas acusações são infundadas, disse ele, olhando diretamente para Ana. Laura era uma funcionária que ultrapassou seus limites. Eu nunca tive qualquer intenção de prejudicá-la. Ana sentiu a raiva borbulhar dentro dela, mas manteve-se em silêncio. Sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma longa batalha. Após a audiência, Marcos estava satisfeito com o resultado inicial. Conseguimos mantê-lo na defensiva. Agora, precisamos de mais evidências para consolidar o caso. Ana olhou para Carlos, sentindo-se exausta, mas determinada. O que mais podemos fazer? Carlos hesitou antes de responder. Talvez seja a hora de buscar apoio na imprensa. Se conseguirmos chamar mais atenção para o caso, será mais difícil para Henrique manipular a situação.
Você acha que é uma boa ideia? Perguntou Ana, preocupada com a segurança de Lucas. Com os devidos cuidados, sim, respondeu Marcos. Quanto mais público for o caso, mais protegido você estará. Poucos dias depois, Ana aceitou dar uma entrevista para um jornalista confiável, que já havia investigado outros casos envolvendo figuras poderosas. Sentada em frente às câmeras, ela contou a história de sua mãe com uma sinceridade que emocionou até mesmo o entrevistador. Minha mãe era uma mulher corajosa, que sacrificou tudo para fazer o que era certo. Eu só quero que a verdade venha à tona, disse ela, segurando o amuleto em seu pescoço. A entrevista foi ao ar naquela mesma semana, e a repercussão foi imediata. Pessoas começaram a compartilhar a história de Laura, e o nome de Henrique Vasconcelos tornou-se sinônimo de escândalo. Mas Ana sabia que a luta estava longe de terminar. O cerco estava se fechando, mas Henrique ainda tinha cartas na manga, e ela precisava estar preparada para o que viesse a seguir. A repercussão da entrevista de Ana continuava a crescer. A história de Laura havia tocado o coração de muitos, transformando Ana em um símbolo de resiliência e busca por justiça. No entanto, a atenção pública também trouxe riscos. Henrique Vasconcelos, agora sob escrutínio, parecia mais determinado do que nunca a desacreditar as acusações. Enquanto isso, no escritório de Carlos, Ana revisava os últimos documentos enviados por Marcos. Havia um progresso claro na investigação, mas algo ainda parecia faltar. Por que parece que estamos sempre um passo atrás? Perguntou Ana, frustrada. Carlos, que folheava relatórios ao lado dela, respondeu calmamente. Porque estamos lidando com alguém que passou a vida escondendo a verdade. Ana suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não posso deixar isso continuar. Minha mãe merece mais do que isso. Carlos olhou para ela, com um sorriso encorajador. E é por isso que estamos aqui. Não vamos desistir. Ana, dias depois, Henrique foi intimado a comparecer a uma nova audiência. Dessa vez, a presença de Renata como testemunha principal colocou ainda mais pressão sobre ele. A audiência atraiu jornalistas, ativistas e curiosos, todos ansiosos para ouvir as revelações que viriam à tona. Quando Henrique entrou no tribunal, sua postura habitual de confiança parecia abalada. A pressão da mídia e as evidências apresentadas estavam começando a afetá-lo. Renata subiu ao banco das testemunhas. Visivelmente nervosa, mas determinada com a orientação de Marcos, ela detalhou sua experiência trabalhando com Henrique e os eventos que levaram ao desaparecimento de Laura. A senhora acredita que Henrique Vasconcelos esteve diretamente envolvido na morte de Laura? Perguntou Marcos, encarando Renata com seriedade. Renata respirou fundo antes de responder. Sim, ele sabia que Laura havia descoberto informações comprometedoras e a considerava uma ameaça. O silêncio na sala era absoluto. Henrique mantinha o olhar fixo em Renata, sua expressão uma mistura de raiva e contenção. Marcos aproveitou o momento para reforçar a conexão entre os documentos de Laura e as atividades ilegais de Henrique. As evidências eram contundentes, mas o caso ainda carecia de um elo final que pudesse incriminá-lo definitivamente. Naquela noite, Ana estava em casa com Lucas, tentando se concentrar em algo além do caso, mas sua mente estava inquieta. Ela se perguntou se estava realmente pronta para enfrentar as consequências dessa batalha. Enquanto colocava Lucas para dormir, ele olhou para ela com curiosidade. Mamãe, por que você está triste? Ana sorriu, tentando esconder sua preocupação. Não estou triste, meu amor. Só estou pensando em como deixar tudo melhor pra gente. Lucas a abraçou, apertando-a com força. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu anjo. Respondeu Ana, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, depois que Lucas adormeceu. Ana pegou o amuleto em seu pescoço e o segurou com força. Ele era mais do que um objeto. Era o símbolo de tudo o que sua mãe havia sacrificado. Na manhã seguinte, Marcos ligou para Carlos com notícias urgentes. Conseguimos um novo depoimento. Um antigo funcionário de Henrique está disposto a falar. Ele pode ser o elo que precisamos. Carlos imediatamente chamou Ana para o escritório. Quando ela chegou, encontrou Marcos já presente, revisando documentos com atenção. Quem é essa pessoa? Perguntou Ana, sentando-se ao lado deles. Um contador que trabalhou para Henrique durante o período em que Laura estava na empresa. Explicou Marcos.
Ele se manteve em silêncio por anos, mas agora está disposto a contar o que sabe. Ana sentiu o coração acelerar. O que ele pode dizer? Marcos sorriu. Algo que conecta Henrique diretamente ao desaparecimento de Laura. O depoimento do contador foi marcado para o dia seguinte, em um local seguro. Ana e Carlos acompanharam Marcos, ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. O homem era reservado, mas sua voz carregava o peso de anos de silêncio. Laura era uma mulher corajosa, começou ele. Ela sabia que estava se metendo em algo perigoso, mas não recuou. Ele detalhou as tentativas de Laura de expor as transações ilícitas de Henrique e as ameaças que ela havia recebido. Henrique não lidava bem com desafios. Quando percebeu que Laura não desistiria, começou a planejar maneiras de afastá-la. Carlos franziu o senho. Você acha que ele foi responsável pela morte dela? O contador hesitou antes de responder. Sim. Henrique sabia que, se Laura continuasse, ela poderia destruí-lo. Ele deu ordens para resolver a situação. O impacto das palavras foi devastador. Ana sentiu as lágrimas escorrerem, mas manteve-se firme. Finalmente, havia a conexão que precisavam. Nos dias seguintes, Marcos consolidou as evidências e apresentou um caso robusto às autoridades. Henrique foi formalmente acusado de conspiração e homicídio culposo. A notícia explodiu na mídia, e a figura outrora intocável de Henrique começou a desmoronar. Na última audiência, Ana estava sentada no tribunal, com Carlos e Lucas ao seu lado. Henrique entrou, agora claramente desgastado pela pressão. Durante o julgamento, todas as peças foram apresentadas. Os documentos, os depoimentos e as evidências que conectavam Henrique à morte de Laura. Quando a sentença foi finalmente anunciada, Ana sentiu um misto de alívio e emoção. Henrique foi condenado, e a justiça por Laura finalmente parecia alcançada. De volta à casa de Carlos, Ana sentou-se no terraço, observando Lucas brincar no jardim. Carlos trouxe 2 xícaras de chá e sentou-se ao lado dela. Conseguiu o que queria, disse ele entregando a xícara. Ana sorriu, segurando o amuleto. Minha mãe merece ser lembrada pelo que era. Uma mulher corajosa que nunca desistiu do que acreditava. Carlos assentiu. E você é igual a ela. Ana olhou para Lucas, que ria enquanto corria pelo gramado, pela primeira vez em anos. Sentia-se em paz. Havia cicatrizes que nunca desapareceriam, mas também havia esperança para o futuro. Vamos começar de novo, Carlos. Por mim, pelo Lucas e pela memória dela. Carlos sorriu, emocionado. Pela primeira vez, sentiu que havia uma nova chance para ambos, e que juntos poderiam transformar o passado em força para um futuro melhor.